Olha, nós quando começamos a estudar o cenário bíblico, na vida de alguns personagens, nós extraímos muitas lições que servem para o nosso dia a dia. Você precisa realmente entender que quando você lê a Bíblia, você vai ver algumas situações como um estudo de caso. Um estudo de caso que vai, de certa forma, se identificar com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está passando. E dali você vai extrair as melhores lições que o Espírito Santo pode te ensinar diante daquele quadro. Nós vemos aqui um quadro de uma pessoa que estava passando por uma situação um tanto quanto delicada, pela condição social que ela ocupava, pelo estado emocional que ela vivia, e até mesmo pela sua condição econômica, que é a viúva, essa oferta da viúva pobre, tão conhecida por nós, né? Eu aprendo aqui algumas lições com esse texto, mas antes disso eu quero dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de ser mais intencionais. Quando você é intencional, você começa a provocar reações à tua volta. Agora, é evidente que quanto mais você ouvir, perceber a ação do Espírito Santo, mais assertivo e preciso você se torna. Porém, também resistido. Essa é a grande questão. Pessoas intencionais dirigidas por Deus mudam o mundo. A começar pela sua própria vida. Você muda o seu mundo para poder aprender a como dar o mundo que o mundo precisa, se é que você me entende. Essa mulher, ela ensina algumas coisas aqui para nós, que nós realmente precisamos aprender com ela. O texto de Lucas capítulo 21 diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Olha como a matemática de Deus é diferente da nossa. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aí eu pergunto, começo com uma pergunta: qual é o nível de dependência que nós temos de Deus? O quanto eu dependo de Deus? Será que eu tenho a mesma ousadia e fé que essa viúva para um momento de dificuldade, onde muitas vezes a provisão não está chegando como deveria, pegar tudo que eu tenho e entregar em um gasofilácio? Ela nos ensina sobre confiança em Deus, ela nos ensina sobre dependência de Deus, ela nos ensina sobre humildade, e ela nos ensina até mesmo algo que muitas vezes temos que confrontar o nosso coração pela arrogância. Quando eu digo arrogância, eu falo no seguinte sentido, preste bastante atenção nisso. Enquanto nós não temos muito, há uma tendência natural de nós entregarmos tudo. Mas na medida que nós começamos a ganhar, na medida que nós começamos a reter, na medida que nós começamos a obter uma soma que socialmente, economicamente é interessante, nós começamos a observar o quanto nós estamos entregando. Quem está me entendendo, diga amém. Eu era fiel quando ganhava 1.000 e dava meu dízimo de 100. Agora, eu passo a pensar um pouco quando estou ganhando 10.000 e dá um dízimo de 1.000. Eu passo a pensar mais ainda quando estou ganhando 100 e dou um dízimo de 10. Ou 1 milhão e dou um dízimo de 100. Há uma lógica humana e sistêmica que faz com que a gente comece a observar: eu estou dando muito dinheiro, eu estou entregando muito. Nós passamos a esquecer
do tempo em que nós éramos fiel no pouco e Deus nos estabeleceu no muito. Isso é arrogância, isso cheira diante de Deus como autossuficiência. É como se esquecêssemos quem nos tirou do pouco, quem nos colocou na posição de muito. Nunca vamos superar Deus no dar. Deus sempre tem mais para nós do que o que nós podemos oferecer para Ele. É por isso que eu falo para você, não entre nessa lógica, porque na ótica divina, Ele não olha para quem entrega mais, Ele olha para quem depende mais. Isso foi o que chamou a atenção de Jesus. Ele não olhou para aqueles que entregavam do que sobrava, mas Ele olhou para aquela que, aos olhos dos homens, oferecia pouco, mas aos olhos dele, ofereceu tudo. E aqui eu quero só, para fechar isso, te falar sobre duas coisas que eu tenho como lei para a minha vida. São princípios de fé que eu acredito muito. O primeiro deles é que quando eu tenho uma quantia, e aquela quantia não dá para resolver meu problema, eu faço dela uma semente. O segundo delas é quando eu tenho um desafio, que eu não tenho o suficiente para poder avançar naquele desafio, eu provoco os céus. Porque o mundo espiritual, ele está de olho em pessoas que são intencionais. Eu lembro-me de um testemunho, e fecho com isso, onde eu tinha um débito a pagar, que para mim naquele momento, quitar aquele débito era impossível. Mas eu comecei a pensar em como fazer aquilo. E de repente, em um dos nossos profetizando, eu estabeleci, na época nós fazíamos 21 dias, hoje nós fazemos 12 dias, mas já fizemos profetizando de 21 dias, eu comecei a entrar em um desafio, eu falei, eu preciso de pagar, de fechar esse ciclo, de encerrar esse débito, e era uma quantia grande para mim. Eu comecei a fazer um propósito com Deus, que eu falei assim, primeiro dia eu vou entregar X, no segundo dia eu dobro, e eu vou dobrando até o último dia. Parece insano algumas coisas que nós fazemos diante de Deus, porque às vezes nós fazemos sem pensar, mas com o coração certo de depender. E foi interessante que quando chegou lá para o 12º dia, eu já não tinha mais como dobrar, e eu falei, mas eu preciso honrar o meu voto, e eu fui até o final. Isso é pessoal, tá? Entrei em especial, mas eu honrei o meu voto. Quando passou um mês aproximadamente, o governo lançou uma lei, que quem estivesse em dia com aquela, naquele setor, naquela conta, estava tendo desconto de até 90%. Então, um débito que eu tinha, que era praticamente impossível, se tornou irrisório. E eu atribuo isso a quê? A ter provocado os céus com as minhas sementes, com as minhas ofertas. Olha, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos sentindo, mais uma vez, a pressão sobre a economia, a pressão sobre vários aspectos da sociedade, e eu acredito que quem pode mudar a história da sociedade não é o governo, mas sim Deus, por meio dos seus filhos. Você crê nessa palavra? Eu acredito que você pode ser intencional. Talvez nós estejamos aqui tranquilos, porque muitos de nós somos funcionários públicos, temos lá no final do mês, querendo ou não, o nosso salário, mas muitos não. Muitos são autônomos,
Muitos são empresários, precisam de provocar. Essa é a melhor hora que nós temos para provocar, porque receber de Deus, confiar em Deus quando está tudo bem, qualquer um faz. Mas provocar a ação de Deus quando está difícil, é somente para quem é filho e que coloca a sua dependência totalmente nele.